e ser direcionado por essa palavra. E no final você vai falar, realmente, nessa parte aqui eu estou sendo Jonas. Eu estava aqui essa semana estudando sobre Jonas, tentando trazer mais próximo da mensagem, que seja uma mensagem simples, que todo mundo consiga entender e absorver essa mensagem. Eu fui pesquisar sobre se ele tinha origem de outras famílias, do pai, da mãe, da avó, do vô, até chegar nele. E na pesquisa fala que ele não tem. A teologia até tenta achar alguma maneira de direcionar ele para algum lugar, porque como ele é profeta, ele tem que vir de alguma árvore, algo próximo, o que Deus queria com ele. Mas Deus chama todas as pessoas que querem ouvir a mensagem dele, mas nem todos vão abrir o ouvido e entender que o particular que Deus tem é com você. Só você que estava no seu quarto, na sua sala, no seu carro, ouviu a voz de Deus, e Deus falou profundamente no teu coração, na tua vida, para fazer algo sobrenatural, talvez aos seus olhos, talvez no seu coração, talvez na sua vida, você vai olhar assim e falar, não vai dar certo. Talvez você vai achar que é coisas da carne, não do Espírito Santo. E nós temos que começar a compreender e tentar trazer no nosso coração o que Deus tem conosco. Qual é o meu chamado? Alguém já fez essa pergunta aqui? Talvez orou e falou, Senhor, aonde eu me encaixo no seu reino? Talvez você vai achar assim, você da própria carne, assim, eu sou chamado para ser um pregador, mas talvez Deus está te chamando para limpar um banheiro, e faça com excelência. Isso daí é adorar ao Senhor também. Sabe qual é o problema? Queremos mais altares e menos limpeza. Mas entenda, primeiro, para ter um altar, primeiro nós temos que limpar ele. Então Deus chama Jonas, mas não adianta chamar pessoas machucadas, porque pessoas machucadas machucam o próximo. Jonas tem um chamado de mudar uma cidade, um homem, um propósito, mas um coração fechado. Ele olha para aquilo e vê a maldade naquela cidade, e Deus chama ele para aquela geração, para aquele tempo, para fazer algo sobrenatural, mas a ignorância do seu coração, ou do meu coração, retém o processo que Deus quer com você. Eu vou falar para você, todos nós aqui ou alguns de nós, usou o GPS, amém? Talvez ali na Dutra, esses dias eu fui para São Paulo, e era para ir para o shopping ali, eu entrei agora mudou tudo o shopping ali, a Dutra, e de repente eu passei direto da primeira entradinha, que nós faz tudo aquilo lá para chegar no Internacional ali, e ele fez, pela falta de conhecimento e querer mais eu do que entender o que o GPS queria, eu falei assim, não, eu quis enganar o GPS, falei, não, acho que na próxima dá para entrar. Na próxima eu estou acostumado, não entro no primeiro, não entro no terceiro, já é perto ali do Internacional, eu já entro e já está perto da entrada. Mas a ignorância de olhar algo que está me direcionando para o lugar, eu olho para mim mesmo e querer ser mais esperto do que a direção de Deus. Se Deus te deu uma localização, para de fugir, porque você vai correr 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, e vai cair na localização que Deus te chamou. Eu, pastor, e as crianças, chegamos atrasados no shopping, e pode falar para você, nós só comemos, Davi e a Lara brincou com um brinquedo e veio embora, falou assim, amanhã nós volta.
Nós está até hoje, até amanhã nós volta. E o que eu quero falar para você? Se você reter o que Deus te prometeu, ou o que Deus já te entregou, e Ele já falou, não adianta correr, não adianta, não é comigo, não é com o meu coração, não adianta, a localização meu e seu é do céu, é o reino do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida, e não retém o que Deus colocou na tua vida. Deus está procurando os verdadeiros, aquele que adora de coração aberto, que não retém o processo de Deus tem com você. E eu gostaria de trazer essa parte todinha para vocês compreender. Não adianta fugir. Se você fugir, o processo aumenta. Se você fugir, o deserto aumenta. Lembra do deserto? Era só 40 dias para eles passarem. Mas eles não creram em Deus, na terra prometida, e aí ficou mais distante da promessa que Deus deu para mim e para você. A promessa que Deus deu para nós foi a terra prometida, mas nós temos que ter uma visão que não é sobre a terra aqui, mas sim sobre o galardão que está lá no céu. Lembra dos discípulos, andaram com Jesus, passearam com Jesus, fizeram milagre, fizeram cura, andaram sobre as águas, mas na hora que Jesus foi falar com eles, se eles entenderam, eles começaram a brigar entre eles, porque não compreenderam que o reino do Senhor não está aqui. Deus está te colocando, sabe o que na sua mão? Vidas. Pastor, mas eu não conheço ninguém. Se você procurar, você conhece. Sabe qual é o problema? Esses dias eu estava procurando uma pessoa para mandar mensagem, e eu comecei a rodar meu WhatsApp. Eu cansei. Falei, não, depois eu mando mensagem para ele. E eu lá na sala pastoral, eu lembrei, Deus te chama para fazer algo, mas isso cansa para você. Mas para Deus não cansa. Deus está te chamando para fazer algo maior, mas você está tão cansado em você mesmo. Não segue o que Deus está pedindo para mim e para você. Jonas, larga a mão de ser fujão. Deus está te chamando para transformar essa cidade. Qual é a cidade, pastor? Talvez é a sua casa. Qual é a cidade, pastor? Talvez é seus amigos. Qual é a cidade? É o seu emprego, o seu trabalho. Qual é a cidade que Deus está mandando você transformar? Jonas 1:1. Pode começar. Pega aqui, ó. Pega aqui. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Até onde? Foi Deus que chamou Jonas. Jonas não teve uma oração, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Deus deu uma ordem para ele: vá e pregue. Deus não falou assim, vai lá, só fala algumas coisas para ele. Não, Deus dá um mandamento, uma palavra para Jonas, uma ordem, uma direção, uma visão, que aquela cidade não estava agradando o coração de Deus. Aquela cidade não estava agradando o coração de Deus.
E Deus dá uma ordem para mim e para você, Jonas. Vá lá, vai até esse lugar e pregue para eles. Talvez nosso coração, a nossa vida vai ser: não, Deus mandou eu pregar o amor. Deus mandou pregar: ei lindos, ei vidas, ei maravilhosos, o bebê de Deus. Não, Deus manda pregar para uma cidade, para se arrepender. Não é fácil pregar o arrependimento hoje em dia. Você pode perceber, a maioria das pregações hoje em dia não tem se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, da sua falha. Não é vem do jeito que você está e continua do jeito que você está. Vem do jeito que você está, mas se transforma com o Espírito Santo, senão o seu final vai ser a morte no fogo eterno. Continua, pastora. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Ei, fujão. Continua. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem... Ele fez o quê? Depois de pagar a passagem... Pagar a passagem. Quanto mais correndo de Deus, mais você vai gastar a sua vida. Aqui ele gastou o dinheiro dele. Aqui, para você entender e compreender o que eu estou querendo dizer, você vai gastar mais tempo da sua vida fugindo de Deus. Quanto mais você foge, mais você gasta o seu tempo, a sua vida. Quem está aqui feliz na presença do Senhor? Levanta a mão. Você não está gastando nada, né? Agora imagine se você estivesse lá fora no mundo, bebendo, usando droga, fumando, fazendo as coisas erradas. Você não está gastando? Hoje você só está na graça do Senhor, aproveitando o que o Senhor te deu. Você não está gastando nada. Dá glória a Deus por isso, igreja. Continua, pastora. Espírito Santo. Embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Continua. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Ao seu próprio? Olha o Jonas dando trabalho aí para os outros. Olha o Jonas dando trabalho para os outros. Ele está dando trabalho até para as outras religiões. Que as pessoas se levantaram e começaram a glorificar aos deuses deles, para tirar de algo que Deus te chamou. Olha você atrapalhando a sua família, olha você atrapalhando a sua casa, olha você atrapalhando o seu ministério. Deus te chamou para dar certo, mas sabe qual é o problema? Fugimos da presença do Senhor. Fugimos que o Deus mandou você já falar antes de você seguir a Jesus. Se você está aqui porque Deus te escolheu, se você está aqui porque Deus escolheu você, a sua família, você vai falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então para de correr. Eu não posso prometer milagres para você se você está correndo de Deus. Deus não pode te entregar a promessa se você está no barco errado. Para de dar trabalho para Deus. Cutuca seu amigo aí e fala aí: para de dar trabalho para Deus. Você percebeu que achamos um monte de Jonas aqui, né? Continua, pastora. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente.
Não adianta você dormir e fingir que não é com você a palavra. Não adianta você falar, não, essa palavra é para o meu amigo que está aqui do meu lado, acabei de chamar ele de Jonas. Não, essa palavra aqui, sabe o que você está fazendo? Você está afundando um barco que Deus não te chamou para você estar lá. Você está fazendo as pessoas gastar a economia que elas tinham para investir em você no lado errado, no lugar errado. Deus te chamou para dar certo, eu acabei de falar isso. E por que você está dando errado? Porque você entrou no barco errado. Mesmo eles jogando tudo para fora, que era para o barco ficar leve, foi começando a jogar e eles achando que estava leve o barco, mas estava pesado, sabe por quê? Porque você estava lá. O Jonas estava para atrapalhar o propósito. Mas Deus te chamou, não foi para atrapalhar. Deus te chamou para motivar e se direcionar o que Deus quer para mim e para você. Jonas, sabe o que Jonas fez? Foi dormir, irmão. Quem dorme na tempestade? No meio da bagunça, não é dormir na tempestade. Jesus dormiu na tempestade, mas sabendo o que ia acontecer. Diferente de Jonas, Jonas dormiu, sabe por quê? Jonas dormiu, sabe por quê? Ele falou, não é comigo, o barco é deles, as malas são deles, eu ficando quietinho aqui, eu chego no meu propósito. Deus não chamou para você seguir o seu propósito, Deus chamou para seguir os propósitos dele. Porque eu sempre falo aqui, nunca foi sobre você, mas foi sobre Deus. Nunca foi sobre mim, mas foi Jesus através de mim. Deus escolheu eu e você para pregar o evangelho e ser a carta viva. Deus não investiu em você. Vou arrumar aqui, ó. Deus não investiu em você para dar errado. E eu vou falar um pouquinho mais profundo sobre isso. Eu fico imaginando quanto tempo você correu de Deus, ou ouviu a voz de Jesus. Quanto tempo? Uns 10 anos? Agora você está uns 5 anos na igreja, 3 anos, 2 anos. Mas quanto tempo você fugiu de Deus? E Deus está investindo esses 3 anos, 4 anos, 5 anos em você. Irmãos, ele não era qualquer pessoa. Ele era um profeta. Então não era a primeira vez que ele escutava a voz de Deus. Não era a primeira vez que ele escutava. Não é o tamanho do título, é o tamanho do seu coração. Se o seu coração estiver fechado, nada vai dar certo. Se o seu coração estiver fechado, nada vai dar certo. Mas se você escutar a voz do Espírito Santo, aos olhos do homem vai dar errado, mas a mão de Deus já deu certo. Antes de Pedro colocar o pé sobre as águas, Deus chama ele. Eu vou te explicar isso. É fácil eu falar aqui, ó, irmão, pula daqui até ali, ó, porque eu sei que tem um chão. Mas eu quero ver você falar assim, sobre as águas, vem até mim então. Deus tinha certeza que Pedro ia caminhar sobre as águas, por isso que pediu para ele vir. Ele sabe o seu começo, meio e fim. Antes de você ser gerado, Deus já te conhece. Você só está passando essa crise porque você está sendo fujão. Acabou, glória, né? Acabou, aleluia. Continua, pastora. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame a seu Deus. Clame a quem? Seu Deus. O cara já começou a reconhecer o Deus dele. Calma aí, vamos aí, continua. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Continua. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Ei, fujão,
Não adianta você fugir. Não adianta. Até no par ou ímpar você perde. Não adianta, até no Jockey Pô você perde. Porque se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir. Para de ter medo. Continua, pastor. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Eita glória, o que você está fazendo? Que até os outros deuses estão reconhecendo quem é você. Quem é a sua identidade? Deus está perguntando: qual é a sua identidade? Quem é o seu pai? É o Deus Todo-Poderoso. Até as outras religiões tremem quando escuta a voz do nosso Deus. Não feche o coração, abra ele para Deus. Mostra para todos e para todo mundo quem é o seu Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Para de perder tempo que o mundo está falando e começa a ganhar tempo o mundo. Traga cada pessoa mais próximo de Cristo. Olha só o que vai acontecer agora, continua. Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Não dá vontade de falar: pega esse irmão que está do seu lado, joga aí no mar, mano. Mas não vou fazer não. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Não adianta se esforçar. Olha só essa parte, se esforçar. Só essa parte. Mas não conseguiram, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Não adianta se esforçar. Não adianta se esforçar. Deus te deu uma carta viva para você pregar. Você pode girar, rodar, virar, dar mortal, mas não vai adiantar. Se Deus te deu para você dar a água viva para o próximo, é para você dar a água viva do próximo. Se é para mudar a vida do próximo, é você que conhece. Deus te chamou para ter essa amizade, para você mudar essas vidas. Eu não tenho como chegar sobre essas vidas, mas Deus escolheu você para mudar cada pessoa, cada vida, cada coração. Então eu vou falar algo para você. Para de se esforçar. Esforçar o seu coração para não fazer o que Deus te prometeu. Posso falar para você? A cidade está dando menos trabalho que Jonas. A cidade está dando mais trabalho. Oh meu Deus do céu. Jonas. Você viu que eu sou ruim para nome, né? Jonas está dando mais trabalho do que a cidade. Olha isso que está acontecendo. Ele não deu só trabalho sobre a cidade, mas está dando trabalho sobre o barco que ele está. Então não adianta ele pôr a planta do pé dele, se não for aonde Deus chamou, ele vai dar trabalho. Continua, pastor. Mas não conseguiram.
porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixem morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Olha só. Os caras começaram a clamar a Deus. Eles tentaram através dos deuses deles e não conseguiu. E eles resolveram aclamar ao nosso Deus, de ter misericórdia deles, de ter misericórdia do que eles estavam fazendo. Você pode até se esconder, você pode até, sabe quando você passa assim, ó, não é comigo? É com você sim. Continua. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. E aí, você vai desobedecer a Deus? Talvez não vai vir um peixe, mas vai vir processos, vai vir caminhadas, vai vir pedras, vai vir algo que você não está entendendo que Deus quer com você. Ele só volta ao eixo, ou só volta à missão que Deus mandou para ele pela segunda vez, quando ele começa a entender e orar. Ele começa a orar de um jeito que eu até na hora que eu estava lendo lá, eu falei, meu Deus do céu, ajuda esse homem, Deus, vai de encontro. Ele entende, não adianta fugir do propósito que Deus tem com ele. O sobrenatural vai acontecer, se é um peixe, se é um avião, se é um carro, se é um ônibus, não deixe acontecer isso. Se é um acidente. Tem uma frase, uma palavra que o pessoal sempre fala: se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Primeiro, Deus chama Jonas com amor, e agora vai ser pela dor, porque o propósito de Deus não pode parar em você. Olha quantas vidas Ele vai salvar através de Jonas, e talvez através de você. Continua. A oração de Jonas. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhões ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Em terra? Firme. O que a oração faz então?
Você está entendendo a importância de oração? Era o fim, Jonas. Ali acabou. Mas ele fala, lembrei de ti. Essa palavra me pegou. Quantas vezes nós corremos do chamado e começamos a acontecer algumas coisas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Começamos a se esfriar o nosso coração, começamos a fugir do propósito, começamos a ser igual o Jonas. Mas lembramos da onde Deus nos tirou. Da onde Deus nos resgatou. Talvez Deus te tirou de lugares terríveis. Deus te trouxe com a mão. Porque se você continuasse no mundo, você já estava perdido. E Deus te resgatou, não foi para ficar sentado numa cadeira. Deus te resgatou para você transformar a sua casa, a sua vida, a sua cidade, o seu bairro, o seu filho, a sua esposa, o seu marido. Ei, Deus te chamou para fazer algo sobrenatural. Então não vamos ser Jonas. Vamos orar a Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Eu estou cansado. Posso falar para você? Correr de Deus cansa. Correr de Deus cansa. Quando você para e olha e fala, eu corri tanto. Não tem aquele filme de terror? Eu não sei como que é o nome dos personagens. O cara da serra elétrica. Uma sarra aqui, o cara tá correndo igual um animal, mas o cara tá aqui, ó, na sarra elétrica, assim, ó, de boa. O cara abre porta, fecha a porta, pula a janela, pula do telhado, faz tudo. O cara só tá aqui, ó. Como é aquele cara esse daqui do Serra, que tem um saco na cabeça? Um saco de estopa na cabeça. Os bichos aí que tem. O Jason, lembra do Jason? Meu Deus do céu. Ninguém sabe minha idade, tem novinho aí, não? Meu Deus do céu, o pastor tem mais de 40. Não, vai com calma. Mas eu ficava apavorado. Falei, por que esse cara não volta, dá um soco na cara desse cara, mano? Não adianta você correr. Deus só está caminhando assim, ó. Olha, do meu lado. O cara entra no mar, sai do mar, pula, corre. Deus só está olhando assim, ó. Ele vai voltar para mim, não adianta correr. Você cansa uma hora. E sabe como Deus está? Não está com uma serra elétrica não, irmãos. Deus está assim, ó, de braços abertos. Só isso aí esperando você voltar. Ei, filho, eu já estava aqui faz tempo, você está correndo igual. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos correndo numa esteira, Júlio. Correndo, olhando para trás, Deus só está assim, ó. Deixa ele, uma hora ele vai parar. Ou se bobear, Deus só faz assim, ó, desliga da tomada, assim, ó. Para de correr do chamado que Deus te chamou. Abraça o Pai. Se arrepende pelos seus pecados, seus erros, sua falha, e começa a caminhar que Deus te chamou para fazer. Deus não te chamou para você correr contra Ele. Deus te chamou para você correr com Ele. Continua, pastor. O arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias. Quantos dias demorava? 3 dias. 3 dias. 3 dias. 3 dias ao olhar dele para pregar o evangelho. Mas em quantas vezes ele fez essa mensagem, pastora? 3 dias para percorrê-la. E aí? Continua. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando. Calma aí. Irmão, era 3 dias
Você estava correndo 3 dias de Deus. Aí quando você aceita Deus, Deus já te dá o que Deus te chama como um filho, uma identidade. Você começa a compreender, entender o que Deus quer. Você não precisou de 30, 40, 50, 20 anos. Você precisou de um dia. A tua pregação, a tua voz, o teu chamado não precisa de você ficar num curso de 1 ano, 2 anos. É você compreender, largar tudo que é errado e seguir a palavra. Às vezes nós queremos fazer algo que Deus não mandou nós fazer, mas estava mais fácil fazer desse jeito aqui que Deus está mandando, tão simples. Deus está chamando você no simples, e você não precisa mudar a sua voz. Queridíssimo Senhor, Senhor Pai, mudaremos. Não, Deus não chamou você para isso, irmão. Deus chamou igual essa voz taquara rachada que eu tenho. Foi desse jeito que Deus me chamou. Deus te chamou no simples, então é no simples que Deus quer que você alcance, talvez as pessoas simples. Deus te conhece, o seu começo, meio e fim. Você não precisa mudar a voz, não precisa mudar nada, mas você tem que entender. Transforma o coração e tudo Ele fará em você. Um dia antes, a pastora está aqui, a minha sogra está aqui, não está não, né? Fala isso. Um dia antes de eu aceitar Jesus e começar a caminhar, eu estava no bar bebendo. Não estava? Eu recebi uma palavra no domingo, foi na sexta-feira, no culto. Cheguei em casa, bebi, fumei, e falava, nossa, que palavra sensacional. Aí a pastora falou assim, então por que você não se torna a palavra? Eu falei, não, agora não é tempo. Sou novo demais. Deixa eu ficar mais velho, o cabelo começar a ficar branco igual tá, roupinha para dentro, terninho. Quando eu ficar mais velho, eu começo a falar de Deus. Aí Deus falou assim, se não der tempo? E se não der tempo? E se eu te chamar antes? E no outro dia nós fomos para a balada. Discoteca, quem anda de discoteca aqui? Só eu sou mais velho aqui, os mais velhos não levantam a mão não. Só tem pessoas novas nessa igreja. Ou ninguém quer entregar a idade, né? Cheguei lá, nós fomos beber, na primeira golada eu olhei para a pastora olhou para mim e falou assim, já deu já, né? Chegamos em casa, jogamos todas as bebidas fora, foi um dia para o outro de pregação, de compreensão, de entendimento. Deus está te chamando para você mudar e mudar pessoas. Continua, pastora. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado.
Você entende a oração? Jonas é jogado no mar, e quando ele orou a Deus, Deus se quebranta o coração e traz ele de volta para o propósito. A cidade começa a clamar ao Senhor, e Deus vem no sacrifício, a busca, a procura, a caminhada, o entendimento. Deus não quer saber do seu passado, Deus quer saber do seu futuro. Sabe quem vai te acusar o seu passado? O Satanás. Mas quem era esse? Beberrão? Quem era esse? Lembra do filho pródigo? Antes de ele chegar no pai, ele começa a dar desculpa para ele mesmo. Falou, na casa do meu pai. E começa a falar que as empregadas, as pessoas que serviam, tinham mais condições do que onde ele estava como filho. Mas se você parar e pensar, foi ele que colocou, ele se colocou naquela situação. Talvez você está fazendo algo que está gerando através da sua mão. A sua família não foi alcançada, não foi transformada, não foi mudada, porque Deus te chamou para você mudar a sua casa. Talvez o seu coração, mas quem sou eu para pregar para o meu pai? Quem sou eu para pregar para minha mãe, ou para minha avó, ou para os meus tios, ou para os meus vizinhos, ou para a minha empresa? Quem sou eu? Você é o filho que Deus escolheu para transformar essa cidade. Você é a promessa que Deus falou, é com você agora. Talvez você vai olhar assim e vai falar assim, não, mas Deus tem tantas pessoas melhores do que eu. Deus escolhe outra pessoa, escolhe aquela pessoa que fala bem, escolhe aquela pessoa que tem a direção, aquele que sempre ficou certinho na igreja, sempre aquelas pessoas que aos olhos nossos é os que são. Não. Deus chama aqueles que não são para ser. Deus te chamou para abrir a boca e pregar o evangelho. Deus não chamou você para se esconder, Deus chamou para você transformar pessoas. Deus não te resgata da biqueira, não te resgata do mundo, não te resgata da prostituição, não te resgata de tudo isso para você guardar no seu bolso e esperar a hora certa. A hora certa é agora. Se você está aqui agora, Deus te chamou para tocar essa geração. E só vai ser transformado quando você abrir a boca. Só vai mudar vidas se você abrir a boca. Então, abra a boca para falar, profeta. Quanto mais você se cala, mais você atrasa a salvação do outro. Às vezes você está atrapalhando a salvação do outro. Você tem no seu coração um só nome, que não está indo na igreja, ou se machucou através da igreja, não através de Deus, nem através de Jesus? Não precisa responder, mas pega esse nome. Que no final, se quiser anotar o nome dele ou o nome dela, no final nós vamos orar por ela. Continua, pastora. A ira de Jonas. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Oh, meu Deus, isso aí, esse Jonas dá mais trabalho. Vamos embora, vamos. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar,
mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. E então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso, a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Tem quantas pessoas? 120 mil. 120 mil pessoas. E a pessoa está preocupada com uma só planta. Está se preocupando com ela mesma, mas esqueceu de se preocupar com as outras pessoas. Jonas, ele fez o sobrenatural, pregou para uma multidão, pregou para uma cidade. Ele, na cabeça dele, talvez no coração dele, ele não imaginava que ia alcançar tantas pessoas assim. E ele se preocupa com ele mesmo. Ele não escuta o que Deus estava falando para ele, sabe por quê? O ego atrapalha. Pensar em si próprio atrapalha. O que temos que fazer? Para onde nós temos que ir? Não, mas se eu fazer é para o meu propósito. Não, Deus chamou você para fazer o propósito dele. Mas quanto eu vou ganhar, pastor? Nada. Deus não te prometeu nada. Não, mas eu estou vindo no culto todo domingo. Eu vim para receber. Não, você nem se entregou a ele. Você quer receber o quê? Você está preocupado o que Deus vai te dar, mas não está preocupado o que Deus tem que te entregar. Primeiro Deus te entrega, para depois você entender e compreender o que Deus quer com você. Aos seus olhos, aos meus olhos, não ia dar certo, mas ele viu que deu certo e resmungou. Talvez alguma pessoa aqui, os que tem carro aqui, sempre sou eu o carro que tem hoje. Você falou: não, Senhor, se você me der não falou nem o nome do carro, mas falou assim: Senhor, se o Senhor me der o carro, eu vou te honrar. Senhor, se o Senhor me dá esse carro aqui, ó, Pai, eu vou pegar as pessoas de casa em casa, mas eu vou levar na casa do Senhor. Pai, deixa comigo. Aí Deus te dá, porque Ele é o Pai. Na primeira oportunidade, Deus olha lá, está a plaquinha: vende-se. Mas você não estava pedindo para Deus que um carro, para você começar a vir para o culto, começar a fazer as obras sociais, começar a ajudar. Você não pediu para transformar o seu casamento, porque transformando o seu casamento você consegue vir para a igreja, transformar a sua casa, a sua vida, a sua família. Não, Senhor, se você transformar o meu casamento, fazer o meu marido voltar a me amar, fazer a minha esposa voltar e nós começarmos a direcionar, Senhor, você vai ver, todos os cultos de casais estarei aqui. Senhor, todos os cultos eu vou estar lá, Senhor, e se entregue a Ele, a primeira oportunidade.
chuta o balde. Acaba com o casamento segundo você. Faz ela se apaixonar por você de novo, vice-versa. Ingratidão. Se Deus mandou tirar a planta, mas Ele não tirou a vida. Oh, aleluia. Talvez Deus tirou o carro, mas não tirou sua vida. Talvez Deus tirou seu emprego agora, mas não tirou a sua vida. Deus teve misericórdia. Ele orou para estar vivo dentro da boca do peixe, e Deus obedeceu. Agora ele vivo, num lugar até confortável, que ele estava vendo a cidade. O que Deus vai fazer sobre a cidade? Será que Deus vai mandar fogo? Não celebra com a alegria do próximo, não celebra com a vida do próximo. Quando sobe um cargo, você já, não merecia, eu merecia. Celebre que Deus tirou ele da droga, celebre que Ele tirou ele da bebida, celebre que Deus transformou o seu casamento, celebre que Deus transformou o seu filho, celebre que a sua empresa está crescendo. Se tiver parado é porque Deus está mostrando algo para você se transformar primeiro. Em tudo, vocês têm que estar alegre. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele estava meio triste sobre o que estava acontecendo na vida dele. Aí eu falei para ele: você já olhou o que Deus já te deu? Hoje você tem condições hoje de ter o que você tem hoje? Se Deus tirar tudo, começar você do zero, você vai conseguir a sua empresa de volta? Sabe o que é o problema? Nós nunca somos satisfeitos o suficiente que Deus nos deu. Você começou com uma Caloi, com uma bicicleta, e hoje você está com o carro e está reclamando. Você morava, como eu morava, no fundo da casa do meu pai e da minha mãe, junto com a pastora, e hoje nós temos uma casa para morar, para falar que é nossa lá. Nós andávamos a pé quando a pastora estava grávida do Davi. Nós subíamos aquela rua Rio de Janeiro a pé. E hoje eu glorifico ao Senhor com muito ou com pouco, não me interessa, Senhor. Eu entreguei a minha vida, eu não tinha nada. Agora o Senhor Jesus, não só o Senhor, mas o Senhor me entregou tudo. Sem Deus, a sua empresa, a sua casa, a sua vida não vai dar certo. Hashtag falei. Foi com as minhas mãos, mas na hora da oração da madrugada eu falo: Senhor Jesus, Senhor, dê certo esse projeto, dê certo esse propósito. Aí na hora que dá certo é a sua mão. Eu lamento, não é a sua mão. Dê honra para quem merece honra. Honre a Deus com tudo que você tem. O mais antigo aqui sabe, eu tinha uma S10. Eu gostava muito da S10. Mas nós tínhamos que chegar numa meta das obras sociais e fazer algumas coisas na igreja. Eu falei: foi o Senhor que me deu. Senhor, se o Senhor me deu, eu vou devolver ao Senhor. Eu peguei a caminhonete e vendi na mesma hora. A gente conseguimos comprar algumas cestas básicas, alguns brinquedos. Reformamos a igreja que nós estávamos lá aqui embaixo, na frente da padaria Nova Santa Isabel. Porque não é sobre mim, não é sobre as coisas que eu tenho, é sobre o que Cristo estava fazendo naquele lugar. Eram pessoas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas, pessoas sendo tocadas. Nós saímos, fizemos vários projetos, pessoas
que ia tirar a própria vida, aceitar a Jesus. O que vale a pena para você? O que vale a pena para o seu coração? Deus está pedindo para você abrir os olhos, olha quanta coisa eu te dei. Quem você era sem mim, Jonas? Se eu quisesse te matar naquele peixe, eu tinha te matado, mas eu tive misericórdia sobre a tua vida. Deus podia ter matado Jonas e levantado outro. Deus não é incapaz de fazer isso. Deus é capaz de fazer isso, mas Deus teve misericórdia dele. Aí na hora que chega a promessa, ele sentar e falar: glória a Deus por essa cidade, glória a Deus que o meu marido voltou, glória a Deus que minha empresa está voltando. Ah não, agora minha empresa eu preciso vender, preciso entregar. Deus não te chamou para ser um covarde. Deus te chamou para guerrear todas as batalhas com Ele. É com Ele. Continua, pastor. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha isso. Ele faz uma pergunta para Jonas, mas essa pergunta é para mim e para você. Essa pergunta é para mim e para você. No seu coração, não está na hora de você perdoar? No seu coração, não está na hora de você se transformar? Porque acaba aqui. Ele não deixa Jonas responder. Acaba ali. Mas isso volta essa pergunta para mim e para você. O que vamos fazer com essa palavra? Basta você parar e pensar: eu vou andar para trás porque não é para mim essa palavra. Ou vai se direcionar para frente: Senhor, eu entendi. Preciso tocar essa geração. Preciso mudar essas vidas. Parei de ser Jonas. Chega. Porque está dando tudo errado agora para você. Porque você resolveu ser Jonas. Deus está te chamando, eu e você, para tocar essa cidade. O culto não começa aqui. O culto começa amanhã. O que você vai fazer amanhã sobre essa palavra? Você tem duas escolhas: fugir ou se posicionar. Talvez não é do seu jeito igual Jonas queria, mas é do jeito de Deus. Não é do seu jeito, da sua maneira. Jonas só obedeceu porque o coração dele que falou assim: ah, Deus vai lá e vai destruir aquela cidade. Mas se Deus poupou Jonas, Ele ia poupar aquela cidade. Deus está falando para mim, para falar para você: está na hora de parar de correr. Gostaria que o pessoal do louvor subisse. Nós vamos orar agora. Gostaria que abaixasse a luz.